Boa noite, meus irmãos, graça e paz, podem se assentar. Chegamos no nosso último encontro da série sobre o profeta menor, profeta Oséias. Hoje nós iremos ler a última poesia desse texto, que se encontra lá no capítulo 14 do livro de Oséias. Você já pode abrir a sua Bíblia nesse texto. Ao longo dessa jornada, nós vimos o dilema do casamento do profeta com uma mulher infiel, e Deus falando ao coração desse profeta para que fosse em busca da mulher amada, e ali então restaurasse a sua união. E da mesma forma que o profeta fez com a sua esposa, essa era a mensagem para o povo do que Deus haveria de fazer com Israel. Deus estava com os braços abertos para acolher aquele povo que por vezes se encontrava na infidelidade, no adultério, na idolatria. E o Senhor queria restaurar então o seu povo. Mas como o povo era obstinado em cometer esse erro, o povo se negava a se voltar para o Senhor então levanta uma nação para vir estabelecer o juízo, o castigo, a disciplina do Senhor sobre o povo de Israel, também chamado nesse texto como povo de Efraim. Ficava no reino do norte de Jerusalém, acima de Jerusalém, em Israel. Jerusalém faz parte do reino do sul. E dentro desse enredo nós vimos no capítulo 6 que tudo que Deus desejava desse povo era ter um relacionamento íntimo, era ter comunhão com esse povo, era que esse povo andasse com Ele. E esse povo estava muito mais preocupado em fazer rituais litúrgicos e achavam que sacrificando animais e fazendo todas as cerimônias, eles estavam livres para fazerem o que quiser, fora daquele contexto espiritual, do templo, enfim. E dentro desse enredo, nós vimos então que o Senhor levantaria o povo da Síria para penalizar o povo de Israel, uma vez que o povo de Israel se distanciou do Senhor e fez aliança com o rei da Síria, achando que assim estariam protegidos, seguros com essa aliança. O capítulo 14, nós encontramos uma poesia que vai do verso 1 até o versículo 8. E dentro desse enredo aqui, nós temos dois movimentos. O primeiro seria a fala do profeta Oséias, e o segundo seria o contexto, então, da resposta de Deus ao profeta Oséias. Livro de Oséias, capítulo 14, a palavra do Senhor, então, nos diz assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdias recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Vamos parar nesse primeiro bloco aqui. Esses primeiros 3 versos que nós acabamos de ler são como se fossem a palavra do povo, a palavra de Oséias ali, em direção ao Senhor. Tanto um conselho ao povo, como o que o povo deveria dizer para Deus. E o que nós percebemos nesse texto é um paralelo com relação ao texto do capítulo 6, é que há uma diferença, há uma sinceridade agora na fala. Enquanto no capítulo 6, eles diziam que o Senhor nos feriu, mas Ele mesmo nos sarará, vamos, nos arrependamos, em 3 dias Ele vai nos restaurar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a resposta do Senhor foi: o que é que eu vou fazer com vocês? Porque o amor de vocês é como a neblina que se acaba. Nesse texto parece que o povo está mais centrado, o povo está entendendo melhor a mensagem do Senhor, talvez porque ao longo do tempo o povo estivesse vendo tudo que estava acontecendo em Israel e o castigo iminente, mas o fato é que o povo agora se dirige a Deus de uma outra forma. O texto que nós acabamos de ler,
O convite do profeta Oséias à nação é que eles pudessem assumir o seu pecado, se responsabilizar pelo seu erro, assumir a sua culpa. Enquanto no capítulo 6 eles falam que o Senhor nos feriu, agora nesse texto essas pessoas estão dizendo: eu pequei contra o Senhor. Estão assumindo a sua culpa. Estão entendendo que a queda de Israel é fruto da sua idolatria, da sua incompetência espiritual, da sua busca, da sua ausência de busca do Senhor. E agora no verso 2, o que o profeta sugere é que antes de saírem fazendo promessa, antes de saírem fazendo votos, se comprometendo com algo, que naquele momento o pessoal preparasse o que iriam dizer. É como se Oséias estivesse dizendo: olha, não faz promessa agora não. Não faz nenhum voto. Pensa bem o que você vai dizer ao Senhor. Enquanto no verso 6, capítulo 6, eles foram extremamente precipitados, agora o profeta está dizendo: olha, reconheçam seus erros e pensem bem no que vocês vão falar. Pensem como vocês vão se dirigir ao Senhor. Eu acho extremamente poético o início dessa oração, quando ele diz: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. No capítulo 6, o Senhor disse para o povo: misericórdia quero e não sacrifício. Nesse texto agora, parece que o povo está entendendo a mensagem do Senhor, e eles não estão procurando oferecer um sacrifício ao Senhor. Eles estão entendendo que o que o Senhor espera deles é lábios santos. O que o Senhor espera daquele povo são lábios que se curvam para adorar, com coração grato, reconhecendo, fazendo confissão, mas por meio da sua boca, exercendo então esse sacrifício que o salmista chamaria de sacrifício de louvor. No original, no verso 2, ele vai falar que, em vez de sacrifícios de novilhos, receba o fruto dos nossos lábios. Na versão NVI não aparece essa parte da poesia, pois ele coloca: para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A ideia aqui é que o povo tinha entendido que o Senhor não estava esperando mais sacrifícios. O sacrifício tinha virado algo mecânico na vida do povo. O povo já havia entendido que bastava chegar com um animal, sacrificá-lo, então seus pecados estavam perdoados, e eles continuavam vivendo na prática obstinada do pecado. O povo fazia sacrifício porque gostavam de comer da carne, gostavam de desfrutar daquele banquete, e agora o Senhor está dizendo: olha, eu não quero receber mais esses sacrifícios. E o povo, entendendo isso, se volta para Deus dizendo: perdoa os nossos pecados, e os nossos lábios te louvarão. A minha boca servirá como sacrifício de louvor ao Senhor. Sabe, é extremamente poético e ao mesmo tempo extremamente desafiador. Eu lembro do profeta Isaías, também no capítulo 6, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele tem uma visão do Senhor nos altos céus, e quando ele olha para si, ele diz o quê? Qual é o desespero dele? Eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Ele falou: eu vou morrer, eu não posso estar próximo de Deus tendo os lábios que eu tenho, eu não posso estar próximo de Deus falando aquilo que eu falo. O profeta Isaías entendeu esse movimento quando teve esse encontro com o Senhor, e era isso que o Senhor estava requerendo de todo Israel, era isso que o Senhor estava falando também por meio do profeta Oséias. Isaías, em determinado momento, ele diz: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nesse texto de Oséias que nós estamos lendo, o convite é para que haja uma convergência entre os lábios e o coração. Para que a gente consiga, no momento da adoração, expressar realmente aquilo que está no nosso coração. Algumas pessoas dizem que o momento do louvor nas igrejas é o momento em que o povo de Deus mais mente, porque cantam canções que não param para refletir antes, são conduzidos ali pela melodia e fazem promessas e votos sem
sem entender o que realmente está acontecendo. Mas o fato é que o livro de Oséias nos convida a uma conversão plena, a um arrependimento pleno, onde os nossos atos e a nossa fala têm convergência com aquilo que se passa no nosso coração, com aquilo que se passa na nossa mente. Meus irmãos, é muito fácil ser crente de fachada. É muito fácil ser crente da boca para fora. O evangeliquez não é uma linguagem difícil. Não é difícil você aprender a dar a paz do Senhor, você dizer um glória a Deus, um aleluia, você aprender os jargões, estou passando pela prova, é o estreito, todas essas coisas que de vez em quando o povo mais gospel gosta de falar. Mas viver o que a palavra do Senhor requer de nós e ter uma coerência entre aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos falando, esse é o desafio. O profeta Oséias pede então para que o povo pense no que vai falar e a partir desse momento ofereçam esse sacrifício em forma de uma oração, em forma de um louvor. E esse sacrifício requer o perdão dos seus pecados, e ele de uma forma muito nítida começa a apontar quais são os pecados. Vocês lembram que quando a gente refletiu no capítulo 6, que foi o sermão 3 dessa série, nós falamos que o povo não estava dando nome aos pecados, e que nós precisávamos dar nome aos nossos pecados? A partir do verso 3, então, é apontado 2 pecados desse povo. O primeiro era a dependência que esse povo tinha do rei da Assíria. Não apenas da Assíria, mas também do Egito. Eles tinham feito conchavos políticos que acreditavam então que isso traria a paz entre os reinos. Mas isso não era suficiente. E o que o Senhor estava requerendo desse povo é que esse povo admitisse que foi um pecado sair das mãos poderosas do Senhor para fazer uma aliança com os homens. Eu já contei isso aqui, vou contar mais uma vez. Eu vivi uma experiência engraçada com a minha avó. A minha avó me acolheu no período de seminário, não apenas de seminário, algumas vezes na minha vida eu passei tempos na casa da minha avó. Mas no período de seminário talvez tenha sido o período mais longo, morando ali com ela, e vendo ali a vida sofrida que ela vivia junto com o meu tio. E eles tinham muito pouquinho, mas o pouquinho que tinha sempre rendia, dava para tudo. E chegou um momento da minha vida que eu disse, olha, o dia que eu tiver um emprego, o dia que eu ganhar um dinheiro, eu quero abençoar minha avó. Chegou o dia. Quando chegou o dia, eu liguei para minha avó e disse, vó, você não precisa mais se preocupar, manda as contas para mim, que eu quero ajudar a senhora, eu quero honrar a senhora. E aí a minha avó bondosamente disse, que é isso, meu filho, eu não posso fazer isso. E quando ela falou, eu não posso fazer isso, eu estava entendendo que era um cuidado dela comigo. Ela querendo me poupar, querendo que eu usasse meu dinheiro comigo mesmo. Mas a resposta seguinte da minha avó foi, meu filho, eu não posso tirar das mãos do Senhor e colocar nas suas. Você vai falhar em algum momento, Ele nunca falhou. Rapaz, verdade. Mas essa é a consciência que a gente precisa ter. E é a consciência que o povo de Israel perdeu. O povo, quando se viu em pecado, em idolatria, em vez de se arrepender e buscar o Senhor, o povo quis dar um jeitinho. Um jeitinho como se dissesse assim, olha, vamos viver do jeito que a gente está vivendo, porque a gente está gostando, mas vamos fazer uma aliança aqui com os povos em volta, que aí ninguém destrói ninguém, ninguém vai para a guerra com ninguém, vai ficar tudo certo. E eles achavam que isso era suficiente. E quantas vezes a gente fica tentando dar um jeitinho na nossa vida para continuar convivendo com o pecado? Quantas vezes a gente faz isso? E não é de hoje que as pessoas se debruçam nos textos sagrados buscando brechas que deem aval à sua má conduta. Você parar para ler o texto e buscar de uma maneira profunda, uma inspiração divina, para fazer uma exegese no texto, para que o texto te mostre um norte, é uma coisa.
Outra coisa completamente diferente é você querer empurrar goela abaixo no texto aquilo que você já pensa. Eu estava ouvindo hoje um trechinho de um sermão do pastor Hernandes Dias, e ele estava falando sobre 3 dicas para a pregação, e dentro de uma dessas coisas que ele falou, ele disse, tem gente que é assim, diz, eu já estou com o sermão pronto, eu só preciso encontrar um texto para pregar. O camarada já sabe tudo que ele quer dizer, agora ele precisa encontrar um texto que justifique o que ele quer dizer. Que a gente está vivendo essa era. As pessoas fazem da vida o que bem quiserem, vivem a vida dissolutamente, o código moral contrário às Escrituras, mas ficam procurando nas Escrituras brechas que validem os seus maus comportamentos. E não é isso que o Senhor espera da gente. O Senhor espera da gente uma dependência plena dEle, uma mudança nossa de comportamento. O povo, em vez de se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, preferia fazer conchavos políticos acreditando que isso seria a solução. Não vale a pena fazer jeitinho para viver no erro. Não existe nada mais importante a se fazer do que se arrepender dos pecados e permitir que o Senhor transforme a sua vida. A gente fala sobre cura, fala que Deus abre portas, a gente fala de tantas coisas que são importantes, mas não existe nada mais importante do que aonde eu e você vamos passar a eternidade. E a resposta para isso requer um arrependimento genuíno, uma conversão, um voltar aos caminhos do Senhor. O povo então estava fazendo esse conchavo e agora nessa oração eles dizem, a Síria não nos pode salvar. Um povo que antes acreditava que ela poderia. Não montaremos cavalos de guerra, não vamos lutar. Nunca mais diremos, agora aparece o segundo pecado, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. O segundo pecado de Israel era a idolatria. Começaram a confeccionar uma série de deuses e idolatrá-los, começaram a fazer um sincretismo religioso, buscando deuses de outras civilizações, e prestaram cultos. E quando a gente fala de prestar culto, a gente tem uma ideia talvez muito distante do que era aquilo na época. Nos nossos dias, prestar culto, você sai de casa, você vem aqui à igreja, você canta uns hinos, não é isso? Você ora, você ouve uma palavra. Naquele período, quando se falava sobre adoração e culto a esses falsos deuses, não era esse tipo de prática. Era um monte de coisa que era abominação ao Senhor. Envolvia, às vezes, sacrifício de vidas humanas, como se fazia a Moloque. Envolvia relacionamentos sexuais ilícitos, como se fazia a Baal. Era uma série de práticas que o Senhor abominava. A gente fala que eles adoravam outros deuses e parece alguém que botou uma imagem de uma santa e está orando a uma santa, mas não é isso, não. A conduta moral do povo era promíscua. Eles acreditavam no Deus da fertilidade. E eles acreditavam que se eles fossem nos montes e fizessem ali orgias, Deus mandaria mais chuva para resolver o problema da terra. É um monte de prática imoral que o Senhor condenava. E às vezes a gente lê esses textos e fala, é mesmo, só porque as pessoas estavam orando a uma imagem? Não, não. É porque a vida daquelas pessoas estava extremamente distante do Senhor. Extremamente distantes. Eles não reconheciam mais o Deus como o Deus da provisão, como o Deus que fazia a nação florescer, a nação prosperar. A última frase dessa oração que Oséias está ensinando para o povo, na qual ele reconheceu, dando nome aos seus 2 pecados, ele conclui esse pensamento dizendo, porque tu amas o órfão. Vocês lembram que um dos nomes dado a uma das filhas de Oséias era não amada. E agora, no final dessa oração, ele está deixando muito claro que apesar dos pecados, que apesar de tudo que estava acontecendo, Deus amava. Porque o amor de Deus excede muito
o nosso entendimento. Vai muito, mas muito além do que eu e você pensamos. É um amor insistente. É um amor que persiste. E agora vem a resposta do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do verso 4, do capítulo 14. Palavras de Deus para Israel. Eu curarei a infidelidade deles. Eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como do cedro do Líbano. Os que habitam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos, sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou eu como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Amém? A resposta do Senhor para esse povo é que quem haveria de consertar a conduta moral daquele povo era o Senhor. É por isso que nós temos o hábito de dizer, meu irmão, venha do jeito que você está. Tem gente que fala, não, antes de assumir um compromisso com a igreja, antes de ir para a igreja, eu preciso deixar de fumar, eu preciso deixar de beber, eu preciso resolver a minha vida antes de ir. Meu irmão, você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Ele transforma. Aqui não é venha como está e permaneça como está. Até porque se você veio, é porque você sabe que precisa mudar. É porque você sabe que Deus tem algo muito melhor para você do que o que você já tem vivido. Sabe, eu fico vendo algumas pessoas vivendo uma vida tão deprimida, uma vida tão triste, e se apegando a algumas coisas do passado. Meu irmão, Deus tem algo muito maior. Ele faz novas todas as coisas, Ele nos dá uma nova história, é um novo tempo. É um novo tempo. E o Senhor, percebendo a infidelidade do povo, a inconstância do povo, entendendo que essas palavras, por mais belas que tenham sido nessa oração, mais cedo ou mais tarde o povo haveria de fraquejar mais uma vez. O Senhor toma a frente e diz, olha, sou eu que vou curar a infidelidade desse povo. Sou eu que amo esse povo de todo o meu coração, e a prova disso foi dada na cruz do Calvário, quando Ele entregou o seu próprio Filho. É Deus avisando ao povo, eu vou restaurar vocês, eu vou mudar vocês. E as figuras utilizadas aqui, são figuras de árvores, de plantas, e eu acho extremamente poético a forma que foi colocada aqui. Eu queria ressaltar alguns desses movimentos. O Senhor diz que será para Israel como um orvalho, e quando Ele fala que será como um orvalho, Ele começa a dizer todos os benefícios que o povo de Israel vai ter por isso. Ele diz, ele florescerá como um lírio. Isso nos fala de beleza. Isso nos fala de estética. Ele está dizendo, essa nação voltará a ser formosa. Essa nação voltará a ser desejada. Uma nação destruída em frangalhos, sendo devastada por outros povos. O Senhor está assegurando que Ele mesmo vai trazer a ela de volta a formosura. O texto diz, será como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Está falando que Ele vai fazer do seu povo não apenas um povo formoso, mas um povo robusto, um povo forte, um povo que tem alicerce, um povo que tem firmeza, um povo que não é levado por qualquer vento, um povo que não deixa de se alimentar porque tem raízes profundas. O verso 6 fala que os seus brotos crescerão, fala sobre ser uma árvore frondosa, uma árvore grande, uma árvore forte, que todos irão olhar para ela e perceber o seu esplendor. E por fim, o texto nos diz que a sua fragrância, o seu cheiro exalará. As pessoas sentirão aquele aroma. É isso que o Senhor faz na vida do crente.
Alguns dizem que quer ficar bonito, se converta. Se você tem foto da época que você não era crente, dê uma olhada nela e perceba como Deus foi generoso com você. O crente tem um sorriso no rosto, apesar das lutas. Tem um brilho diferente e é tão comum a gente ouvir pessoas falarem sobre isso. Mas tem algo diferente em você. E é para ter mesmo. Porque o Senhor nos chamou para brilharmos no meio de uma geração corrompida e perversa. O Senhor nos chamou para sermos luzeiros nessa geração. O Senhor quer restaurar a tua vida te tornando formoso, quer te dar firmeza. O Senhor quer levantar uma geração de pessoas que sejam referência, que as pessoas de longe olhem e reconheçam. A gente fala sobre o bom perfume de Cristo. Esse é o aroma que todo cristão deve ter. E o texto nos diz, no verso 7, que aqueles que habitavam em volta da sombra dessa árvore, que simbolicamente é Israel, voltarão e serão renovados, ou reavivados, de acordo com o texto. Sabe o que o texto está dizendo? Que aquelas pessoas que estão em volta da gente serão abençoadas, porque o Senhor está nos abençoando. Quando o Senhor chamou Abraão e abençoou Abraão, Ele deu a Abraão uma missão: ser tu uma bênção. E o Senhor, quando nos abençoa, nos salvando, nos redimindo, Ele nos abençoa para que eu e você possamos ser bênção para o outro. Para que eu e você possamos ser como essa árvore frondosa, que a nossa sombra abençoa as outras sombras, as outras pessoas. Eu me recordo de Paulo e dos apóstolos no Novo Testamento, que a Bíblia fala que por onde eles passavam, até onde a sombra deles alcançava, as pessoas eram curadas. Sabe, o Senhor nos convida por meio da sua palavra, para vivermos uma intimidade tão profunda com Ele, a ponto de nos tornarmos essa árvore que serve para abrigar outros, que serve para abençoar outros, que serve para dar vida a outras pessoas. E diante de todo esse enredo, ele dá uma pausa, e no verso 8, ele volta a lembrar do pecado, e ele diz: o que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. O Senhor está dizendo: sou eu que vou tirar essa idolatria do coração do meu povo. Ele prossegue no texto dizendo: sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz procede de mim. No original hebraico, a palavra fruto tem uma pronúncia muito parecida com a palavra Efraim. A poesia no original é como se ele dissesse: Efraim, que não é mais frutífera, se tornará frutífera. Ele faz questão de deixar a parte dos frutos por fim. Ele diz que a nação será forte, vigorosa, formosa, mas no final ele faz questão de dizer: os seus frutos são produzidos em mim. Isso me faz lembrar a oração do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João. O Senhor Jesus, acalmando o coração dos seus discípulos, ele vai falar sobre a videira verdadeira. E ele vai falar que eu e você só temos como dar frutos se estivermos ligados nela. E é isso que o Senhor espera de nós. Que estejamos intimamente ligados a Ele. Porque não há nada de bom que eu e você venhamos a fazer que não venha dEle, que não proceda dEle. Nenhum homem pode se vangloriar da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade, pois é o Senhor que age. O último versículo desse texto, que ainda não lemos, é como se fosse um apêndice do texto. O autor do livro
fez uma coletânea das mensagens do profeta Oséias, dedicou os primeiros 3 capítulos para falar da vida do profeta e os demais como uma coletânea de mensagens, mas no último verso, ele nos faz um alerta mostrando que esse texto não era apenas para aquela época. Esse texto tem tudo a ver conosco hoje. O verso 9 diz: quem é sábio? A resposta: aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? O texto responde: aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Depois de tudo que foi dito, depois de tudo que foi falado, o autor do texto nos convida à sabedoria e ao discernimento, nos convidando a revisitar esses textos, a reler esses textos que acabamos de fazer ao longo dessa série, e encontrarmos o caminho justo do Senhor, e andarmos nele. Ele termina o seu texto apontando um paralelo de 2 homens, aquele que anda no caminho da justiça, e aquele que se rebela, e tropeça na sua caminhada. A minha oração é que eu e você possamos ser aqueles que vão até o fim, que vão chegar naquele dia e vão se encontrar com o Senhor, que vão chegar no alvo que é Cristo, que não sejamos daqueles que ficaram pelo caminho, que tropeçaram, que desistiram, que abandonaram, que possamos viver em intimidade com o Senhor e que os nossos lábios possam professar o verdadeiro louvor. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nesse momento eu quero te convidar a revisitar o teu coração, a rever as tuas posturas. Talvez a sua vida com Cristo seja uma vida oscilante. Talvez a semelhança de Israel, por vezes você fez promessas que hoje você não consegue cumprir e tenha se afastado do Senhor e agido com infidelidade para com seu Deus. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer transformar a tua vida. Ele quer te abençoar para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Nesse momento, como disse o profeta Oséias, prepare bem o que você vai falar ao Senhor. Confesse seus pecados ao Senhor. Peça misericórdia. Reconheça Ele como o Senhor sobre a tua vida. E o Senhor te responderá como respondeu a Israel: eu cuidarei de ti. Sou eu que vou transformar a tua vida. Pai bondoso e querido, nos colocamos diante de ti, Pai, reconhecendo o nosso pecado, dando nome ao nosso pecado, pois reconhecemos, ó Deus, a nossa infidelidade para contigo. E te pedimos nessa hora, Deus, mais uma vez, derrama a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas, pois cremos que somos amados por ti, cremos que o teu amor, Pai, é um amor insistente, é um amor, Pai, que nos alcançou por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nós não somos merecedores dele. Mas o que te pedimos nessa hora, Deus, é que o Senhor, como fez com o profeta Isaías, mande o teu anjo, Pai, com uma brasa viva, e toque em nossos lábios, e nos dá lábios santos, ó Deus. Nos dá lábios que professam teu nome, lábios que te louvem. Queremos, ó Deus, que haja uma convergência entre o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso coração. Queremos te servir, ó Deus, com integridade, com inteireza, de forma plena e completa. Ó Deus, nos faz, ó Pai, o teu povo. Queremos pertencer plenamente a ti. Restaura, Senhor, a nossa vida, que possamos ser bênção na vida uns dos outros, como essa árvore narrada nesse texto. É no nome de Jesus que te oramos. Amém.